noite a todas. Estamos muito felizes de estar novamente na casa do Senhor, que nós possamos louvar a Deus de todo o nosso coração e com grande alegria. Que nessa noite nós possamos deixar o Senhor reinar em nossas vidas. Vamos cantar Reina em mim. Olá, da parte do nosso Deus, graça e paz. Estamos gravando mais um vídeo com uma palavra que eu quero trazer a vocês, que está em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, os versículos 11 ao 14a. E gostaria assim de refletir com vocês sobre o que Jeremias fala, conversa com Deus e recebe de Deus. Então,
é essa profecia que eu quero também compartilhar com vocês hoje. E o tema é Eu é que sei. Então, a gente fica muito assim, eu é que sei. O que você sabe? O que eu sei? O que nós sabemos? É muito relativo. Agora, quando Deus fala, eu é que sei. E aí ele continua dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Que será que Deus pensa a meu respeito? A seu respeito? O profeta Jeremias quer revelar para nós. E ele revelou isto a um povo que era povo exclusivo de Deus, o povo de Israel, que foi levado de Jerusalém, da sua terra, cheio de conforto, de segurança, para o exílio da Babilônia. Nossa, que pensamentos que Deus tem! Pensamentos de exílio? Ele permitiu que esse povo fosse para aquele lugar, no meio de um povo pagão? E vocês sabem que nos versículos anteriores, Deus pede para que o povo dele, lá na condição de exilados, possam ter comportamento bom, possam orar a Deus pelo bem da cidade, para que haja paz na cidade, para que eles possam usufruir também dessa paz que vem mesmo em meio a um povo descrente em Deus, ausente da presença de Deus. E aí Deus ainda diz para eles, vocês podem verificar isso nos versículos 4 a 7 de Jeremias 29, quando ele diz, eu quero que vocês plantem e colham e comam, que vocês casem, criem família, ou seja, tenham uma vida normal. Essa é a incumbência no meio de um povo difícil. Deus tem os seus propósitos. Se eu leio a mesma tradução na Bíblia de Jerusalém, ele vai dizer que Deus tem os seus desígnios. E aqui na Bíblia Shed, que é a revista atualizada, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bom, se a gente pensar que a gente precisa entender o propósito de Deus para a nossa existência. Nós estamos em meio a um ano que nos desafia. Pandemia, queimadas, ventos, tempestades, seca. Quantas coisas difíceis na atmosfera. Bom, e se aí a gente caminha um pouco para dentro do contexto familiar, do contexto como pátria, como país, como cidade, com as questões do desemprego, a negligência dos nossos políticos, dos nossos médicos na área da saúde, o que dizer? E aí é importante lembrar que Deus vem e diz, eu é que sei. E aí Davi, o rei Davi, ele escreve o Salmo 139, que é um dos meus preferidos, porque lá ele inicia dizendo, o Senhor me sonda e me conhece. E aí ele conclui o Salmo dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum pecado oculto. Está exposto a ser tratado por Deus. E como isto faz diferença
na vida daquele que crê em Deus, daquele que espera em Deus, daquele que se sujeita, se submete à soberania de quem expressa: eu é que sei, eu é que sei. Então, diante dessa expressão, onde estás? Onde estou? E Deus diz no versículo 10, eu cumprirei a minha palavra convosco, a minha boa palavra convosco. Vocês sabem que a única coisa neste universo que vai permanecer é a palavra de Deus? Lá Jesus diz em Mateus 24:35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E Deus, em Cristo Jesus, nos revela em João 14, 1-3, que Jesus foi nos preparar um lugar. Para onde ele foi, depois de ressuscitado, ele também iria nos levar? Quando nós chegarmos ao nosso derradeiro dia? Quando Deus fala através do profeta Jeremias dizendo, eu é que sei o que de pensamento, de propósito, de desígnio eu tenho para ti, para a tua vida e para a tua família. Então, atentar à boa palavra de Deus e o que ela tem a ver para dentro da minha realidade, da sua, da família, é que vai marcar diferenças. Ou não. E eu quero seguir. Enquanto isso, passamos por situações, por aflições, conflitos, desespero, desemprego, morte, luto, depressão, angústia, falta de sono. Todos nós sabemos o significado dos nossos sentimentos, das circunstâncias que nos cercam, da falta de perspectiva. E aí vem Jesus com uma palavra de João 16:33 que diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E por meio de Cristo, Paulo também fala aos Romanos, nós seremos mais que vencedores. E ter bom ânimo em situações de crise, de conflito, cada um pode dizer de si. Mas se Deus nos sonda, nos conhece, se Ele é que sabe que pensamentos Ele tem a meu, ao teu, ao nosso respeito, nós podemos seguir. Nós podemos confiar. Nós podemos viver, agradecer e vivenciar o plantar, o colher, o comer e agradecer, porque a vida segue e nós não estamos sozinhos. Deus nos criou, tem pensamentos de bem, tem desígnios que geram em nós esperança, tem um propósito. A minha e a sua vida não é permanente aqui. Estamos de passagem. Eu gosto de cantar muito com os meus netos. O mais velho tem 10, o mais novo tem 1 ano e 2 meses. E desde pequenininho eu canto com eles e também agora com o mais novo, que a gente está a caminho de Jerusalém. E ele presta atenção, porque dentro de cada um de nós
está a eternidade que Deus pôs quando nos criou. E é importante a gente atentar para esta eternidade. Estamos aqui de passagem, a Nova Jerusalém, aonde Jesus foi nos preparar lugar. Mas enquanto isso, como viver, como administrar? E aí a palavra de Deus nos encoraja. Ela vem e nos encontra. E diante do sofrimento, da solidão, da angústia, eu preciso conhecer quem Deus é na minha vida, de verdade, na prática, no dia a dia. Vocês sabem que Jó, no seu livro inteiro, ele passa por conflitos, perdas, morte, luto, sofrimento, doenças, solidão. Nem os amigos entendiam ele. A própria esposa chega e diz: maldize-se seu Deus e morra. Ele segue. E ele segue na presença de Deus. E ele chega no capítulo 42, versículo 5, e faz uma declaração que para mim é o ápice do livro de Jó. E ele declara dizendo: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Só de lembrar aqui com vocês, eu me emociono. Porque é algo incrível que transcende a toda a nossa existência e a tudo que cremos e esperamos. É conhecer quem Deus é e que pensamentos Ele tem a meu respeito. Pensamentos de bem, para nos dar aquilo que no fundo nós desejamos, queremos. E eu poderia dar aqui N testemunhos dessa presença ativa de Deus na vida daqueles que creem e não desistem, por mais difícil que seja. Creem que Deus está adiante, como diz o Salmo 139. Deus está adiante, Ele está por detrás. Ele nos cerca por todos os lados e sobre nós põe a sua mão. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Nada foge do conhecimento do nosso Deus. Tudo está diante dele. E quando nós o conhecermos, não só com estes olhos que identificam a grandeza do poder de Deus na natureza, no ser humano, num bebê que nasce, num velhinho que ainda amparado por uma bengala, tem viço no olhar porque crê e anseia estar com Jesus. Nós podemos seguir. Eu é que sei. E aí tem uma outra expressão nas Sagradas Escrituras que eu me seguro como uma âncora firme, que diz: ainda que meus pais me abandonarem, minha família me rejeitar, ainda que eu esteja tão doente que eu não consigo me levantar da cama, ainda que eu esteja com dores que não há medicamento que possa aplacar, ainda que você vai acrescentando ali da sua realidade, do seu contexto, da sua história, ainda que, diz o Salmo 23, eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Será? Sim. E ele justifica. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Eu é que sei, ainda que... E aí, um terceiro ponto que também é um salmo, que é o salmo do casamento meu e do meu marido Paulo, que diz, Salmo 127, se eu é que sei, ainda que, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, em vão constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oh, mas isso já é tão antigo, ultrapassado. A vida corre, a vida segue. Epa, para aí. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. As circunstâncias mudam, mas o dia ainda é dia, a noite ainda é noite. O dia ainda tem 24 horas. Tem coisas que Deus firmou e que não se alteram. Não se alteram. E a palavra dele também não. E se a palavra de Deus diz, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, sabe como continua no versículo 3? Inútil, em vão. Eu prefiro inútil. Inútil não serve para nada. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Por quê? Daqui você e eu não levamos nada, senão aquilo que Deus tem como pensamento a meu respeito, como algo que Ele tem como desígnio e propósito. O que Jesus foi preparar, lugar, não é para eu levar junto as coisas que me dão prazer aqui neste mundo, não. Lá, novos céus, nova terra. Nada daqui vai servir, senão a eternidade que o Senhor pôs no meu coração e o destino, o entendimento que eu dei na minha vida a esse propósito de Deus. Então, se eu olho no entorno, identifico que inútil é levantar, me preocupar, me angustiar. Eu já tive isso na minha vida e tenho de vez em quando. E aí eu preciso, presta atenção. Volta, volta. E aí eu lembro de Daniel 9, olha, tem várias referências bíblicas que eu gostaria que você lesse, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficiente. Ela vai abrindo, ela não abre de uma vez, ela vai gradativamente para que a gente possa absorver. Pensa Jó, 42 capítulos. Quanto da vida dele aconteceu para que ele pudesse chegar a entender a inutilidade dele e poder então compreender o propósito de Deus. Daniel ora no capítulo 9 e me comove quando ele ora pedindo perdão pelos seus pecados e quando ele na sua oração ora pedindo perdão pelo pecado do seu povo. O nosso povo, o povo de Deus, tem pecado, negligenciado a Deus. Também nós, como brasileiros, qual é o nosso compromisso para com Deus, para com o nosso país, para com o nosso mundo? É importante a gente enfatizar que se Deus não tiver no controle da minha vida, inútil, inútil. E aí esse versículo continua dizendo, aos seus amados, Ele dá o que eles precisam enquanto eles dormem. Aí pronto,
Aí foi embora a tristeza, a angústia, porque sabemos que o Senhor está conosco até quando dormimos. Muito especial o cuidado de Deus. Então, o que fazer então? Eu gosto dessa palavra então. Quando Jesus, ou nas Sagradas Escrituras como um todo, tem um relato e um ponto e começa um novo assunto, vem a palavra então. Uma nova possibilidade se abre. E eu quero abrir aqui também. Em Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E aí ele coloca uma situação em que, se nós, no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ai, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço boa obra, É de todo o coração quando a gente faz como Daniel, confessa pecado, se arrepende, chora, lamenta e diz: Senhor, eu quero descer à casa do leiro, onde o Senhor trata, quebra, dói, machuca, mas é lá onde o Senhor, no meio da nossa dor, da nossa angústia, quer nos encontrar. E se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, isso está lá em Deuteronômio 4, você pode ler o contexto todo, 4:29, que faz uma conexão com Jeremias 29:12 e 13. Lá em Deuteronômio 4 diz que de lá buscarás o Senhor e o encontrarás. Eu gosto muito dessa palavra quando diz de lá. De onde? De onde você está? De onde eu estou? Em meio em qualquer situação. De lá buscarás o Senhor e o encontrarás, quando buscares de todo o coração. E o mesmo profeta Jeremias diz aqui, como palavra de Deus: então me achareis de todo o coração. Eu quero concluir com uma experiência de Agar, que está lá em Gênesis 16, versículo 13, que eu também gosto muito. Agar era serva de Sara, era uma mulher humilde, uma moça humilde. E uma situação que ela engravida e a Sara manda ela embora pro deserto literalmente. E lá no deserto, sozinha, grávida, sem água. Sabe, talvez tu tenha muita água, mas a nossa alma muitas vezes está com sede. Sede do Deus vivo. Lá, Agar é visitada pelo anjo do Senhor. E o anjo tem uma conversa, e você tem que ler Gênesis para entender o contexto. Eu não tenho tempo para isso. Minha hora está quase acabando. Mas Agar faz uma declaração de amor e de reconhecimento a Deus. Ela diz: tu és Deus que vê. Tu és Deus que me vê. Sabe, queridas, a nossa vida passa a ser vivida diferente. Não estamos isentos de pecar, de errar, de nos irar, de querer chutar as coisas e as pessoas.
Não. Estamos neste corpo de carne fraca, mas Deus nos vê. E Ele tem pensamentos de bem, de paz. Ele tem para você tudo o que tu precisas de verdade. Experimente. Conheça quem Deus é por meio de Cristo Jesus. E aí eu quero ainda dar um desafio para vocês. Lerem Mateus 6, Sermão do Monte, quando Jesus fala do versículo 25 ao 34, sobre a ansiosa solicitude da vida. Olha o que Jesus fala, e Ele mostra um caminho sobremodo excelente para a gente caminhar. Desejo de todo o coração que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te sustente e que você siga olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, em quem somente em Cristo é que seremos mais que vencedoras. Então não esqueça, Deus é que sabe, e por isso Ele diz, eu é que sei. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. E se o Senhor não guardar, então Deus te dê a sua bênção e busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.